Antenados na Geral. Oferecimento Semeador Boas Novas. Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil aqui na Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência. Lembre-se que você pode também assistir a Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Se você for viajar de férias ou tem familiares e amigos que não moram no Brasil ou em algum local que não pega Boas Novas, manda eles acessarem. Passa aí um tweet, uma mensagem de texto para eles acessarem www.boasnovas.tv. Entrando lá tem um link Assista ao Vivo. Você também pode assistir ao vivo por celulares e por tablets. O nosso streaming é compatível. Então você está aí com 3G, está no metrô, está no ônibus, está na parada, está andando de carro, está esperando alguém, você pode entrar no nosso site e assistir o Antenados. Já que está aí online, participa pelas redes sociais, Facebook, Twitter, SMS, mandando e-mail ou ligando para cá para participar do programa Antenados. Durante o programa, todos os contatos estarão aparecendo na sua tela. Qualquer momento que você tiver alguma dúvida, uma curiosidade, quiser fazer alguma pergunta ou participar, fique à vontade a interagir com o Antenados na Geral. Hoje nós vamos falar um pouco sobre família e vamos às vezes até defender o nosso, não o nosso conceito de família, mas o conceito constituído por Deus de família, que é algo que não só os evangélicos, mas cristãos como um todo, católicos, evangélicos, estão tentando proteger de leis, de novas ideologias e pensamentos que querem mudar o papel da família na sociedade, dizendo que não é tão importante assim. E não é só um pensamento, gente, religioso, fundamentalista, não. Se você sentar, e às vezes nós conversamos e debatemos aqui com psicólogos, com pessoas que fazem terapia familiar, é importante dentro de uma família se ter imagem paterna, masculina e imagem materna, feminina, tudo que foge isso. E aí tem estudos até, às vezes, de filhos com famílias divorciadas que não tiveram, às vezes, uma figura paterna ou uma figura materna. Isso pode acarretar alguns problemas. E não somos nós, então só nós que defendemos, talvez, uma família que chamamos de tradicional. Alguns podem falar que somos caretas, nesse sentido somos mesmo, mas a própria ciência fala que é importante termos esse tipo de figura dentro de casa para podermos ter um crescimento saudável. Quando o pai e a mãe fazem o papel do modo direito, não tem nenhum tipo de abuso e de força maior no momento de educar e tudo mais, a tendência é que você tenha uma família saudável. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma família saudável, uma família abençoada, precisa de quê? Nos dias de hoje, que nós temos muito divórcio, que nós temos estímulos dizendo e leis dizendo que mudou o papel da família, que já não precisa mais ter, tem a inseminação artificial, que mulheres até sem ter nenhum tipo de relacionamento sexual já podem ser mães. Eu não estou falando de Maria da Bíblia, não. Estou falando do dia de hoje, meu irmão. A tecnologia já faz isso com inseminação artificial. E aí, qual é o papel da Bíblia, dos pastores da igreja, o nosso, em proteger a família? Que alguns falam que é a célula mátria, às vezes a gente nem entende o que quer dizer isso, mas vamos explicar hoje aqui no Antenados na Geral. Eu recebo ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, pastor Ricardo Piruno. Pastor Ricardo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer todo meu e poder estar aqui no programa desse, audiência, poder debater sobre família, esse assunto tão pertinente, atualíssimo, né? Para a gente estar acrescentando um pouco mais e contribuindo com a nossa comunidade. Família é a célula inicial de tudo. Igreja é constituída de famílias. Empresas, sociedades, tudo tem que vir de uma família estruturada. Se você tem cidades, igrejas, qualquer aglomeração de pessoas, de famílias desestruturadas, essas edificações sociais serão desestruturadas. Tudo destruído, é a base porque é ali que se forma o cidadão, os seres humanos, a tenridade são as crianças, e que ali vai ser gerado os valores, os princípios, né? A maturação, a parte emocional, afetiva, e ali desenvolve tudo. Então, geralmente a gente consegue mensurar já o futuro cidadão a partir dali da tenridade da criança. Que é uma coisa que às vezes até leis querem entrar e querem destruir, porque eles imaginam que a educação vem na escola, e não vem, a educação vem na família. Se você faz leis que desestruturam a família, queridão, tu vai ver os tipos de aluno que nós vamos ter, os tipos de cidadãos que nós vamos ter. Sobre isso nós vamos debater hoje aqui no Antenados com ele, que é bacharel em teologia e também pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Paz do Senhor para todos, é um prazer muito grande estar aqui. E eu sempre falo da recepção, hoje eu vou falar da organização. Está muito bonito aqui, estou me sentindo em família. E eu quero dizer uma coisa importante aqui para os
telespectadores. Desculpa que eu prego em favela, de vez em quando eu erro. O André que me corrige aqui. Eu travo aqui, agora foi falar alguma coisa de família, eu travei também, mas é normal, pastor. Eu quero dizer para você que nesse debate haverá uma vitória para a sua família, amém, em nome de Jesus. Tá vendo? Então assista, não perca essa vitória não. Eu também recebo ela que é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Sepetiba. Ela é diretora do Instituto Teológico Quadrangular. Estou falando da pastora Mônica Canedo. Pastora, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde para todos. Como bom estar aqui, né, poder falar de um assunto tão especial, né, que é a família. E hoje nós realmente precisamos lutar pela família, que a família está se perdendo, a mídia está jogando aí que não é mais importante, e nós precisamos mostrar à luz da Bíblia que Deus ama a família, Ele formou a família, e nós precisamos lutar por ela. Certo, e por último eu recebo ele que é pastor da Comunidade Batista Atos 29. Pega a Bíblia e procura aí Atos 29. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor Davidson Bahia. Pastor Davidson, bem-vindo ao Antenados. Para mim, tá cheio de gente vendo aí a Bíblia. É verdade, agora, né? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Às vezes a gente tira uma folga, mas eu estava cheio de prova na faculdade, agora estou de férias, então estamos aí para arrebentar. Mas antes de falar de família, de qualquer coisa, André, sempre um abração para Campo Grande. Pessoal que me encontra no calçadão, às vezes eu tô vendo puxando minha blusa, manda um abraço pro André, manda um abraço pro Felipe, um abraço lá pro pessoal do Cabeça para Cima, do Antenado, Espaço Feminino. Então, um abraço para Campo Grande. Deus abençoe esse bairro que está sempre ligado aqui no Antenados. E vamos falar de família, porque Deus é o Deus da família. E eu espero a participação de todo mundo, Campo Grande, Brasil inteiro. Você pode ligar, participar, liga, manda um e-mail, SMS, pelas redes sociais. Você pode mandar o seu questionamento, sua pergunta. Nós vamos tentar responder no Antenados de hoje. E eu já quero começar, a gente deu um pouquinho, né, de algumas pautas que vamos abordar, mas eu já quero entrar de cabeça nesse assunto de hoje. Eu acho que a família hoje no Brasil nunca foi tão... Vamos lá, nunca tentaram mudar tanto, ou desfacelar, ou mudar a cara dela, ou o papel dela na sociedade, como está acontecendo hoje. Porque antigamente a gente só falava de influência, mídia, televisão, só que hoje a gente está falando de lei, de coisas que falam assim, não é necessário ter um pai na família, ou ter mãe, ter pessoas de sexo diferente. Você pode ser solteira, ou ser duas mulheres, fazer uma inseminação artificial, e uma é mãe, embora seja mulher, tem figura materna e paterna, outra é pai. E se a gente fala, como nós abordamos no início, que a família ela é o tijolo dos muros, das edificações que tem hoje, se o tijolo é mal feito, tudo vai ser mal feito. E, pastor, vocês acreditam que hoje o diabo, a prioridade dele tem sido atacar a família, a figura da família, principalmente aqui no Brasil? Na verdade, ser milenar não ataca, ele ataca a família ao mesmo tempo que ataca o ser humano. Então a ideia de atacar o ser humano, ele tem várias vertentes, né? E na verdade o alvo principal termina sendo a família, porque a família é composta de seres humanos. E ele pega carona na fabilidade humana, né? A necessidade, depois de Gênesis 3, todos nós carecemos de Jesus e o nosso chassi está empenado. Jesus nos desempena, porém pela graça. Então, a partir daí, há uma lacuna que fica aberta. Então, a criação, você vê, a ideia, a mentoração de Deus, quando cria a família com esses pilares, homem e mulher. E a ordem, sob uma ordem, crescíveis e multiplicáveis. E as famílias, árvores genealógicas, né? Você vê a linhagem de Jesus, é privada da família. O texto, não só o Velho Testamento, vários textos falando sobre a genealogia, depois Novo Testamento, falando sobre a genealogia de Jesus, a importância dessa árvore, a importância das famílias. Então o Velho Testamento também vai dizer sobre a necessidade de sentarmos, ensinar, no caminhar, no sentar, na casa. E a melhor forma que eu vejo hoje nós brigarmos pela família, lutarmos pela família, é pela minha família. Não no sentido de individualidade, mas no sentido de princípio. Claro que temos que estar interagidos e voltados para o bem comum, mas a minha família, quando eu guardo a minha família, essa briga ela não pode ser só institucional, ela não pode ser só visual, só de protesto, né? Só lobby, mas ela tem que ser a partir da minha família. Então, como está o seu filho? Você perguntou como foi o trabalho de casa dele hoje, eu no caso meu que tem 7 ou 9 anos, a sua esposa, né? Numa relação, ela está feliz? A esposa pergunta, está preocupado um com o outro, está preocupado com a felicidade da família, como é que é isso? Então, a partir disso aí, uma família saudável, ela vai gerar outras, ela vai influenciar outras famílias saudáveis. E a igreja é composta, a sociedade é composta, né? Então, isso aí nós vemos, a minha esposa é psicopedagoga, temos uma pedagoga aqui também,
sabe muito bem disso, e ela é professora do município. Então, na sala de aula, principalmente no município, foi do sistema privado, hoje está no município. Na sala de aula, que cabe 35, tem 40 e tantas crianças, ali reverbera a lacuna, a ausência, né, a degradação humana e a degradação da família. Ali você vê crianças de tenra idade com deformações, com anomalias terríveis. Que é uma coisa que eu até falei, isso não é uma bandeira, vamos dizer assim, um lobby ideológico, fundamentalista religioso, às vezes de evangélicos ou católicos, cristãos, não. Você conversa, e que é uma coisa que também me preocupa, embora eu sei que quem faz lei debate com psicólogos, com terapeutas familiares e tudo mais, mas me preocupa às vezes de pessoas que fazem leis, querem dar uma palavra sobre a psicologia familiar, no sentido, não, o mundo é livre, dá liberdade, não entende que, e eu já não estou falando de religião, você conversa com psicoterapeutas e por aí vai, ele fala assim, é necessário para o bom crescimento de uma criança ter uma figura paterna e materna, masculina e feminina. Não tem como a gente ter uma figura paterna em uma mulher. Não tem como ter uma figura materna em um homem. Cada um tem essa figura. Se a criança crescer com isso, ela fica um pouquinho complicada aí. E aí vamos ter essas anomalias, como o pastor Ricardo falou. Dentro disso que você está falando, André, eu conheço pessoas, eu estou me formando agora em licenciatura em psicologia, depois em bacharel em psicologia, e a gente vê nessas salas de aula, como da sua esposa, aulas de progressão. O que é isso, para quem não sabe? São crianças vamos pensar aí, naquela antiga primeira série, que agora tudo mudou o nome, né? Então não vou falar errado aqui para ninguém, da CRE, da Metro, vim depois puxar a minha orelha. E são crianças, às vezes, que tem lá seus 10 anos, mas tem crianças de 15. Então, moças que já conhecem a vida, já namoram com crianças, às vezes, de 9 a 10 anos. Então, isso que o pastor Pinudo falou, a gente precisa ter essa noção. Eu tenho que ter um foco, um alvo, cuidar da minha família. Só que o que acontece? Eu estou sempre no foco da família do outro. Olha só a família do outro. Eu tenho ensinado isso muito lá na igreja, na Atos 29, semana passada, até eu falei, gente, vamos prender no nosso foco, porque a gente fica, o marido da outra, como que é? E eu, não, olha o jeito daquela criança. E o filho dela tá fazendo um inferno na igreja, tá quebrando tudo. O marido não tá, mas tá sempre lá, olhando o marido do outro, cuidando da vida do outro. Então, visa lá, faz igual como Paulo, esqueço do que ficou para trás e prossigo pro meu alvo. O meu alvo hoje é cuidar da minha casa, cuidar da minha família. Porque o que acontece? Eu acho que a gente poderia, assim, como disse o pastor, cuidando, abraçando, até ajudar os professores hoje do município, do estado, de não ter turmas como essa de progressão, de crianças que estão totalmente atrasadas. Que às vezes o professor, obrigatoriamente, sei lá, tanta lei que inventa, né, tem que aprovar aquelas crianças. Porque numa sala que era para caber 30 e poucas crianças, tem quase 50. Porque a mãe não cuida da família, não. Vai para a escola e vamos só para merendar. Mas sabe por quê? Hoje ninguém tem tempo. O problema é o tempo. Né? A família hoje está esquecendo. A desculpa é o tempo. Né? Pode ser um problema. Eu conheço, enfim, eu também tive pais, não vou dizer ausentes, mas com pouco tempo, porém nunca ausentes. Né, de coisas. Às vezes a gente tem uma falta de preparo, aí sim, mas a gente dá desculpa no tempo. Não tive tempo. Poxa, você teve 3 horas com seu filho e você ficou vendo novela e não tem tempo. A qualidade do tempo que você aplica. Né? Aí o que acontece? Tá todo mundo transferindo responsabilidade. Desde o começo é assim, né? Transferindo responsabilidade. Ninguém assume. É o meu filho. Eu tenho que cuidar do meu filho. A minha filha, as 2 filhas esse dia foi para festinha sem mim. Quando elas chegaram em casa, eu perguntei como é que foi a festa. Aí a de 4 anos falou assim, a Manu, mãe, estou muito cansada agora, daqui a pouco eu te conto, tá? Né? Aí eu falei, tá, eu vou esperar, mas eu sempre quero saber o que aconteceu, quem tava, como é que foi, né? Como é que foi a festinha, porque eu preciso ter esse diálogo agora quando é pequeno, porque quando ficar grande, eu vou querer saber. Aí eu vou estar me metendo na vida, né? Então, se eu fizer isso desde agora, já é a nossa rotina. Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos, senão a coisa vai complicar. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente vai voltar. Enquanto a pastora Mônica estava falando aqui, eu lembrei da questão de transferência de responsabilidade. A primeira que eu ouvi na história, assim, Deus, foi a mulher que tu me deu, é fantástico, Deus que levou a culpa. Não, Deus, foi a mulher que tu me deu aqui, que ó, veio aqui, Jesus, pegou uma... Onde que você estava ontem? Vamos pro rápido break.
Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. A nova edição da revista da Escola Dominical já chegou. Espírito Santo, pessoa, batismo, dons e frutos. Faça parte do programa de educação cristã continuada e dê o primeiro passo para o seu curso teológico. Adquira sua revista da Escola Bíblica Dominical nas melhores livrarias evangélicas da cidade. Pelo site www.educaçãocristãcontinuada.com.br ou pelo fone 091 3110 2400. Para manter-se aquecido, basta aproximar-se do fogo. Para viver a paz, alegria e vida eterna, basta aproximar-se daquele que as tem. C.S. Lewis. Eu quero orar com todos aqueles que neste dia fazem a Boas Novas existir e sustentam com suas orações e com suas contribuições. Muito obrigado, semeador, patrocinador, parceiro da Boas Novas, que com fidelidade e lealdade sustenta esta obra. Querido Deus, eu me junto a esta querida pessoa para te agradecer pelo direito que temos de ver a Rede Boas Novas existir e participarmos dela, com nossas contribuições e com nossa ajuda. Retribui esta pessoa e levanta um exército ainda maior, para que a Boas Novas exista, se modernize, amplie o seu alcance e chegue a todas as pessoas que precisam ouvir a tua voz, conhecer o teu amor e serem abençoados por ti. Amém. Volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Participe pela internet ou ligando para cá por SMS, pelas redes sociais. Deixe a sua pergunta. Estamos falando sobre família. Se você tiver alguma curiosidade, algum questionamento, pode mandar para a gente que nós vamos responder aqui no Antenados na Geral. Olha, acabamos de falar que a questão de, às vezes, problemas de relação familiar já tem uma história, não é de agora não. Embora a gente fale assim, o diabo está atacando, vamos lá, vamos voltar para o Éden, a gente vai ver o diabo atacando. E ele levou a culpa ali, né? Adão, foi a mulher que tu me deu, né? Foi a serpente. Já vem de longo tempo, né, pastor? Essa coisa de um jogar para cima do outro. Esse problema inclusive o Éden pode estar dentro da casa daquela pessoa. Que uma pessoa mal estruturada tem o Éden na casa dela, tem a Torre de Babel, confusão de línguas, ninguém se entende. A gente vai ver um montão de coisa que está acontecendo. E quando começa a falta de diálogo com todo mundo dentro de casa, e a falta de diálogo, porque um está no telefone, outro está no computador, outro não quer chegar a um assunto, e os pais não observam os filhos. Outro dia, eu fui visitar uma senhora, e eu percebi uma coisa que aquela senhora não estava percebendo. E ela falou, minha filha, não sei, não, está tudo bem aqui, tudo bem, tem certeza? Eu cheguei para a filha dela e falei assim, posso fazer uma pergunta à sua filha? Ela falou, pode. Eu não sou profeta não, mas eu sei com quem você vai casar. A garota falou, sabe? Então fala para mim com quem que eu vou casar. Eu falei, você vai casar com um homem. Ela falou assim, que notícia ruim. Eu falei, a senhora não percebeu o que está acontecendo com a sua filha? O lar se desestrutura quando um filho fica diferente. O pai tem que observar o filho. Às vezes o filho está viciado em drogas. Às vezes o filho está pelo canto assim, olhando, porque viu o pai brigar com a mãe. A briga foi na frente dele. E ele está triste, abatido. Toda aquela família está doente. Às vezes o problema não é só com o pai e com a mãe. A família está doente. Vamos tentar buscar a raiz disso tudo, porque teve uma pessoa que mandou aqui uma pergunta, falou, André, eu tenho familiares meus que o namoro foi tranquilo, são duas pessoas de famílias estruturadas, o namoro foi beleza, tranquilo, noivaram, casaram tudo certinho, um casamento durante 3, 4 anos legal. Quando nasceu filho, começou a criançada, foi um inferno na vida deles. E às vezes a gente também tem aquela noção, poxa, porque será que eu sofri alguma coisa quando eu era criança e tudo, e às vezes não é, tem coisa que não é, nós não vamos explicar dando culpa no outro, não, porque tive um lar desestruturado. Porque a nossa tendência é fazer isso, até quando nós estamos errados, nós vamos buscar, não, meu pai fez isso comigo, meu pai me tratou, e a gente não assume às vezes um erro nosso. E talvez, onde é que seria o problema dessa família? Cresceram, tudo tranquilo, quando teve filho, o negócio desandou.
O Pinudo, vou roubar a sua ideia que você falou, não. Depois você pode falar. Ele falou na propaganda, comercial. O título do livro, né? Não, eu vou. Pode falar FINAC aqui? Já falei, né? Agora já vai ser o lançamento lá do nosso livro. Eu vou escrever a orelha. Mas eu acho interessante o seguinte, André, dentro disso que você está falando. Mas fala a frase dele que o pessoal não ouviu, não. Ah, não. Deixa ele falar, deixa ele falar. Tá bom, dá o deixa ele falar, porque ele é maior do que eu. Depois me dá um cascudo lá fora. Aí mesmo eu vou falar assim, me dá uma carona. Ele vai falar, não, quem pegou meu nome lá e tal. Eu falo hoje muito para jovem e adolescente. Então, ontem mesmo eu estava pregando numa igreja. Quando acaba o culto, a gente pensa que as mães vão vir abraçar. Tem um filho lá, pastor, não conversa. Depois que eu tive o filho, foi assim, assado. Eu percebo o seguinte, André, a criança, quando é pequena, tá sempre, quando chega do jardim de infância, da escola, com um desenho querendo mostrar pro pai. Sempre. Mas foi o que a pastora falou. Agora eu não tenho tempo, não dá não. E a criança está sempre um desenhozinho feiozinho lá, mas é obra de arte dele. E o pai nunca pode ver, porque não tem tempo. Não tem tempo. A mãe também não. Só que chega um dia que esse filho se torna adolescente. E quando esse filho se torna adolescente, quem está, desculpa a palavra, mas com um piniquinho atrás do filho, são os pais. E quando aquela maçaneta de madrugada faz assim, trec, é como se fosse sinfonia pro ouvido do pai. Porque a mãe, principalmente você que é mãe, sabe como que é. Finge que está dormindo, né? Porque passa a noite toda até o filho chegar da balada, do funk, seja lá de onde for. Então a gente precisa cultivar esse diálogo, a gente precisa se preparar, porque como você falou, às vezes a família é super, hiper, mega power estruturada, mas será que é mesmo? Porque se quando o filho, não, pastor, vou casar e tal, daqui não sei quantos meses vou ter filho, curta a sua esposa. A gente está numa fase lá na igreja e minha esposa, a gente ainda não tem filho, e a gente, tô vendo todo mundo engravidando. Falei, Luange, vamos esperar mais um pouquinho, porque eu não compro para mim, mas eu sei quanto que é uma fralda. Eu sei, uma prima minha um dia desse foi comprar um bico de mamadeira que era diferente por causa do filho, porque eu não tomo leite de não sei o quê. Eu falei, meu Deus, vou ter que ralar muito. Então, a pessoa às vezes com poucos meses, não, vou engravidar, vou ter filho, me planejei. Será que planejou mesmo? Aí termina aquilo que você falou, pastor. Não, tem tudo a ver. Eu volto a voltar só um pouquinho a questão da pergunta. Que a gente sempre conversa, né, quando fala para casais ou namoro, né, esse lance de noivado, casamento. Geralmente a galera preocupa. Beijar na boca é muito bom, né? A gente sabe disso. Só que a galera só beija na boca. E aí a boca fica ocupada só beijando e não conversa. E namoro é conversa. Então não conversa, então vai para um casamento, às vezes namorou 5, 6 anos, ou 3 anos, 2 anos, não sei. E não mas conhece, não conhece, não conversou. Vai morar perto de parente, não vai ter filho. Quantos filhos vão ter? Porque o cara tem um protótipo de ter um time de futebol e ela quer ter só um filho. Né? E não conversaram, achou que era bobeira. Vamos pro casamento, e cadê? O cara quer um time de futebol, quer 11, ela só quer um. Ou seja, a criança, ela não foi conversar, não foi preparada lá atrás. Aí casa. Aí está tudo bem, enquanto os dois estão juntos, mas depois vem o filho. E a frase que eu falei aqui em off é que filho, ele não junta ninguém, filho separa. E essa separação é preciso estar entre aspas, né? Claro, precisa ser entendido, porque só para a gente partir de uma imagem emblemática. Quem tem filho pequeno sabe, acorda de manhã ou de madrugada, ou medo, sonhou alguma coisa, vem correndo, ele deita aqui, entre os dois na cama. Porque o filho, ele quer os dois. O filho, ele quer, ou seja, se virem, eu quero vocês dois. E aí os pais, eles devem estar em comum acordo para isso, na educação. Então o filho vai jogar o pai contra a mãe. Minha mãe deixou, o que você vai falar? Entende? Às vezes ele sabe que eu sou contrário, mas ela deixou. Fala, papai vai conversar com a mamãe. Eu quero ver se a mamãe entendeu o que você quer. Então não adianta falar assim, não. Ou se ela deixou, você proíbe, olha aí um contra o outro. Então o filho, esse separar, é exatamente isso. Até a questão do tempo. Então, está os dois lá, ele quer um tempo para ele. Então, igual o pai, ele tem que ser pai, mas ele tem que ser esposo. Né? Então essa questão de tempo é uma coisa muito interessante, porque todo mundo fala que não tem tempo, né? já conversamos aqui. É igual aquela história. Todo mundo fala que não tem dinheiro, mas Madureira, ou Sensação, só vive cheio. Né? E aquela coisa, não tem nada. Aí a chuva levou tudo. O pobre fala que não tem nada. Aí o rio pega, leva o barraco todo e fala que levou tudo. E aí, essa questão de pensamento de tempo, a gente fala que não tem tempo, mas o cara tem tempo para comer, para beber, para ir no banheiro, para ver futebol.
para jogar pelada, fazer um montão de coisa. Então, é preciso entender o seguinte, não tem tempo, mas tem que arrumar um tempo. Arruma. Você tá em casa, quer ver? O cara quase não para em casa. Quando para em casa, ele quer o controle de televisão. Senta ver desenho com o filho. Você não tem tempo, não é? É ocupadíssimo. E gosta de ver TV? Então vê com ele. Senta ver o desenho. E tem uma coisa Tom também. Jerry, sei lá. Um dia eu vi o presidente Nixon na televisão passeando com um cachorro, sabe? Brincando com as crianças, com o filho dele. Eu falei, ué, o homem é presidente dos Estados Unidos e tem tempo para tudo. E eu não tenho tempo. E eu percebi que o diabo arruma tempo também. Para a pessoa ficar no médico com a criança, a pessoa fica. Tempo, porque ficou desempregado, agora fica desempregado, estou com tempo. Então é melhor ter um tempo para cuidar da família. Uma das imagens, fotografias mais emblemáticas, acho, dos Estados Unidos é de John Kennedy assinando documentos, não sei o quê, e o filhinho dele embaixo na mesa, no salão oval. O cara é presidente, está lá o filho dele trabalhando com ele. Se você puder fazer isso, leva o teu filho acompanhando. Olha isso aqui dentro do que nós estamos conversando. Olha aqui, ele falou assim, pastores, me ajudem. Uma pessoa acabou de mandar para a gente pergunta. O que fazer quando o relacionamento entre eu e o meu marido está sendo esquecido por conta de cuidar dos nossos filhos? Nós temos 3 filhos e não temos mais tempo para dar um para o outro. Tudo que nós temos de tempo é dado aos nossos filhos. Tem que e aí é outro problema também, né? A criança, ela é egoísta. Já percebeu que ela nasce egoísta, né? A Bíblia fala que a maldade está no coração da criança, mas a vara da correção afugentará dele. Né? Então a criança, tudo ela quer para ela. A criança, ela não tem tempo nem hora. Se ela se esmar de gritar, chorar, seja você fazendo o que quer, então você precisa administrar, educar, mostrar para a criança a hora certa. Dá para fazer tanta coisa em família. Uma coisa que tem esquecido: família, a base da família é feita de coisas simples. A simplicidade é a base da casa feliz, né? Almoçar, todo mundo em família. Eu não abro mão de estar na mesa com a minha família, sabe? Da minha filhinha de 2 anos, orar, né? Ela quer orar primeiro do que todo mundo. Ela ora por todos que estiver em casa, né? E a outra também, a de 4 anos, também ora. Então as duas têm que orar. Gente, que momento gostoso a gente sentar à mesa para almoçar, para jantar, né? Esquecer um pouquinho a televisão. E às vezes meu esposo tem resistência, poxa, na hora do futebol agora, eu falei, o que é mais importante? A família. Eu não abro mão da família estar junto. Não tem novela, não tem nada que seja mais importante do que a minha família, do que estarmos na mesa, né? Então, comunicação, ali a gente conversa, a gente bate papo, né? Então, é um momento tão gostoso e o tempo está roubando isso das pessoas e nós não podemos deixar. E como a irmã aqui falou com a gente, a questão também a gente vê que não é nem tanto tempo com família. Ela falou assim, todo o tempo que eu tenho com família, eu dedico aos meus filhos, que também é outra armadilha. A primeira é não ter tempo, e quando tem televisão. Depois, quando você tem tempo, você dá só atenção para os filhos. E lembra que você tem uma esposa também em casa. André, a maioria dos problemas que existe com filhos, ele é causada com a divisão entre o pai e a mãe. Nós vemos que na época no livro de Neemias, final do livro de Neemias, a última página está dizendo que os homens casaram com mulheres asdoditas e os seus filhos falavam meio hebraico e meio asdodita. Hoje em dia nós estamos vendo isso na casa de Deus. A mulher é crente, o marido é ímpio. A mulher fala, vamos para a igreja. O marido, futebol, menino, fica santo. Minha filha, se guarda. O rapaz, que nada, você tem que passear, tem que conhecer tudo. E o garoto e a menina cresce sem saber que direção toma. Aí começa lá a ficar dividido ali. Aí já vem um problema. Fica a doença de um lado, a pessoa doente do outro, tem que ser tratado, tem que ir para a igreja, tem que mudar tudo. No colégio, então, tem outro ensinamento. A Bíblia fala que Deus mandava matar todos os povos, até as crianças. Aí eu procurei saber por quê. Por que Deus manda matar criança? A Bíblia fala bem claro no livro de Deuteronômio, para não ensinar o costume das outras nações. E hoje em dia, nós estamos vendo dentro da própria igreja, pessoas criando religiões para satisfazer os próprios pecados. Até para ensinar cristãos já está difícil, André. O negócio está feio. E está repercutindo dentro da família. Entendeu? Já está dizendo que isso não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Eu
casar com outro homem, não tem nada a ver. Já tem uma igreja ali que pode casar homem com homem. E é uma confusão. Mas eu vou querer entrar ainda no debate sobre essa questão do julgo desigual dentro de casa, que eu vou falar não só de mãe ser crente e pai não ser crente, mas de ter filho em uma igreja e mãe em outra igreja, que tem uma pergunta dessa que eu queria gostar de chegar nisso. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break e depois eu vou querer voltar sobre essa questão de tenho tempo para os meus filhos, mas não tenho para o meu marido. Tenho tempo para os meus filhos, mas não tenho tempo para a minha esposa. Aí você, né, como é que a mulher pode ser uma boa mãe e uma esposa boa? Como é que ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Jesus foi a santidade sobre os poderosos e o poder sobre os santos. Jean Paul Richter. O abacate é rico em vitamina E, sais minerais e um poderoso antioxidante. Para ter cabelos com brilho, misture 1 litro de água, 2 colheres de sopa de abacate e uma folha de babosa. Bata todos os ingredientes no liquidificador e passe o creme nos cabelos limpos e úmidos. Deixe agir por 20 minutos e lave normalmente. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. Amanhã você assiste Voz Jovem. Às 20h30. Estamos de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre a família, a importância de se ter uma família estruturada e como fazer isso. E claro que a gente está falando o seguinte, olha, família estruturada, ela não está isenta de problemas. Família abençoada não é família que não tem problema. Família que tem problema, mas sabe resolver da maneira certa. E uma das maneiras complicadas, às vezes, de lidar com a criação de filhos, é como a minha irmã falou aqui, ela está pedindo até ajuda o que fazer. Porque todo tempo que ela tem, ela dedica aos filhos e ela falou, olha André, eu não tenho... É como se a prioridade dela não fosse mais o marido, a prioridade são os filhos. E não tem tempo para mais para o esposo. Isso é uma armadilha. Primeiro, essa irmã, geralmente a gente conversa o seguinte, quem disse para você que eles querem esse tempo todo seu para ele? Já começa aí. Tem mãe que sufoca o filho e acha que está ajudando. Entendeu? Eu conheço gente que encara um menino 20 e tantos anos como bebezão. Entendeu? Então... Quem diz, e o marido é um pouco termômetro disso, deixa ele sozinho aí, mulher. Certeza, aí já fuga. Aí vem a questão da motivação. Fuga, qual é a motivação? E a outra coisa, a grande armadilha é que daqui a pouco as crianças vão casar, vamos supor aí, eu 43, eu tenho 40, daqui a pouco 50 e tantos, os garotos estão casando, né? Aí eu pretendo viver até 80 e tal, né? Um pouco mais do que isso. 40 até 90. anos aí pela frente. 30, 40 anos os dois, e aí? Sei. Investiram 30 anos, 20 e poucos anos só nas crianças e depois os dois. Tem que entender que eles vão ficar, eles têm prioridade antes, eles estão juntos antes das crianças e vão ficar juntos depois, quando emanciparem. Isso se eles deixarem, né? Então, a grande questão, essa é uma grande armadilha, negócio de tempo, porque tem que investir, porque depois vocês vão ficar cara a cara um com o outro. E aí precisa desenvolver isso. Então, entendeu? Então, isso aí você vê, por exemplo, quando há um perigo na gravidez, no parto, risco, tem que escolher a mãe ou o filho. Você sabe que a medicina opta? A mãe. Porque a mãe vai poder gerar outra criança, a criança vai poder gerar a mãe. Então, se a mãe investe todo o tempo dela no filho, não cuida do marido e do homem, ela está dando tiro no pé, ela está matando esses filhos como? Negligenciando a educação
superior e está matando o marido. E está matando ela E própria. matando o filho também, que não deixa o certeza. filho ser independente. André, Entendeu? é interessante. Como é que pode ser Eu acho que a independente? mãe e o pai tinham que lembrar de tudo aquilo que foi conversado lá no púlpito no dia do casamento. Aquela declaração toda, porque o homem é da mulher O e a ideal- mulher é do homem. Talvez o problema seja esse. O problema é que aí vai uma crítica pastoral. Eu faço casamento, eu tenho no mínimo 3 encontros. Se a gente puder ter no mínimo 3 encontros antes, porque ali, meu irmão, é festa, salgadinho, é bolo, ainda mais o kit crente, é refrigerante e salgadinho. O garçom tá doidinho, todo mundo cheirando cheiro de salgadinho, vai falar o quê? Falando em kit crente, dá até um outro tema, eu já fui em casamento que é kit crente mesmo. Acabou e tem um refrigerante, um saquinho com salgadinho, um bolo. Eu falei pra minha esposa, o que é então isso? um refresco de É caju kit também. festa. Eu falei, legal, agora isso. Mas isso que o Refresquinho de caju também é titular. É a minha época de EBF, era Meu groselha não ou aguenta caju? mais caju. Não, caju era casa de gente rica. Groselha era os mais humildes. Lá em casa era água. né? Água e pipoca. E é interessante, esses acompanhamentos, eu acho até interessante, que quando eu acompanho um casal, eu gosto também de ir na casa. Pegar aquela casa que ainda está sem pintar, e ali a gente chora. Quantos casais... Eu pergunto logo, onde é que vai morar onde? Isso. Lá em cima da minha mãe, você sabe, né? Aí, não, eu lembro aquele... Tá fazendo casa em cima da mãe. Eu- Você tá ligado? Eu falo na cara dos dois. Eu lembro logo, Ah, ó, meu irmão. deixa pai e mãe. Ah, pastor, mas eu tenho que me planejar. Não tem como Não, rebocar vai planejando Pastor, antes. quando Porque- eu faço casamento, só para concluir, ajudar aqui o raciocínio do irmão, preste atenção, eu explico bem claro quem é agora a família dele. Eu digo, a família dele agora é sua mulher. Aí fala, a família agora, a sua família é o seu marido. O resto se tornou parente. Porque tem uns que tá, não, a minha mãe. Aí o cara passa a ter ódio da sogra. Não, morar com a sogra, então é pior ainda o negócio. por isso que as piadas... A mulher tem que lembrar, como a palavra do Senhor diz, ela é ajudadora, ela é submissa. E o homem lembrar todo dia que ele tem que entregar a vida dele pela mulher, igual Cristo entregou pela igreja. Então, quando a gente aconselha casais, minha esposa sempre lembra disso, que olha, quem é mais importante hoje para você? Meu filho, a criança cheia de meleca no nariz, remela, mas é meu filho porque eu amo. É o seu marido. É o seu marido. E quando a menina diz que tem o mais lembrar importante é a mãe dela, aquelas mães protetoras, né? Que quer dominar. Aí fica. É isso que minha a filha, orientação. minha filha, ele está tratando você bem. Aí fica aqui dominando a cabeça da menina. E os garotão também, igual o pastor falou, que tem aqueles garotão que joga a mãe, joga o filho contra a mulher. Ela está tratando de você, meu filho, igual a mamãe Esse é o trata. problema. Ó, O cara não pai quer uma fazendo. esposa, ele quer uma mãe em O casa. bizu é o seguinte, André. Ele quer uma mãe em casa, porque quer a tem o esposa Édipo na cama também. e a mãe O cara, fora da cama. Tem o Édipo, o doutor aí, sabe? Licenciatura, pô, licenciatura. Aí o que acontece? Não, doutor só do que vem. Então, mas tá vindo. Já pode soltar já pra gente. Aí o que acontece? Tem um cara também que é apaixonado pela mãe, mas isso é outro papo, né? Mais profundo. E casa com a mãe, não casa com a menina. É a projeção. Agora, Não o que a gente tem corta que o entender- cordão umbilical com a mãe. É o domínio. O papo é o seguinte, André, a gente sempre conversa o seguinte, garotão, olha como a menina trata o pai dela. Porque a figura paterna vai ser no casamento o marido. Então, isso é básica. Ô, garotão, veja como ela trata, ou melhor, menina, veja como ele trata a mãe dele. Isso é uma coisa tão simples, básica. Vai atento, vai lá e vê como é que ele trata. Porque é invertido isso depois. Então, isso tudo, o pai que é dominante, a mãe que é dominante, o pai ausente, aí casa com problema. Aí que eu pergunto, vai morar onde? Que eu já sei onde eu quero chegar. Porque a Bíblia diz, deixará pai e mãe, casa. Tem que sair. Emancipação. Aí a mãe é dominante, o pai é ausente. Aí o cara faz a casa em cima da casa da mãe, que é mais fácil. É mais fácil, dinheiro, pastor. É fácil. Aí por causa da facilidade, cai num problemaço. Qual é? A mãe está embaixo, vai gerar, vai continuar a ingerência na filha, vai influenciar depois nos filhos, nos netos, porque não vai querer botar na escola, vai deixar com a avó criar. Olha o problema, omissão de pai e mãe. E o outro problema é o seguinte, porventura, queira casar ou queira sair para outro lugar, como é que vai fazer? Vai alugar casa? O sogro não quer alugar. Quer, não. E como é que vai botar a rodinha, vai cortar E a se casa ele no fez meio? obra lá, ele vai perder o material todo. É interessante. porque no- Sem contar na possibilidade de uma separação. É. E a gente não pensa, ninguém vai casar, ninguém vai pastor fazer Isso. casamento pensando, mas é possível. E como é que vai ser? Eu Isso peguei já numa é um motivo igreja. de separação, Eu às peguei vezes. numa igreja há pouco tempo e o tema da mensagem era família. Eu fui igualzinho você, só botei uns pontos aí no meio. Ó, casa, tem que sair da família. E a igreja, uma igrejona, todo mundo rindo.
Todo mundo rindo. Eu falei, gente, eu tô falando alguma piada, tem que sair. Aí o pastor, então, gargalhava. Eu falei, o que tá acontecendo? E a sogra dele, séria assim pra mim. Você deve estar lembrando, né, pastor? Tipo, você vê o que eu tô falando. Aí a pessoa falou, pastor, o pastor da igreja mora com a sogra. Aí eu falei, eu não tenho culpa se ele é indiano. Harebaba, então, pra ele. Porque é indiano que mora com sua sogra. Com sua... Mesmo que as sogras, a minha é maravilhosa, geralmente o pessoal não fala, mas a minha é mesmo. A minha orava por mim antes de eu começar a namorar a Cláudia, minha esposa. É uma benção na minha vida. Mas existem outras questões e que ela entende muito bem. Existem limitações, existe o momento do casal ser eles. Precisa de emancipação, isso é bíblico, isso é social, isso é humano, isso é psíquico. Pastor, outro conselho, uma coisa importante, uma coisa importante também é um conselho que eu quero deixar para todos os casais. Não brigue com o seu marido e nem você brigue com a sua mulher e vá dormir os dois brigados, porque tem uns que nem dormem. Não saia para trabalhar e arruma uma briguinha e bota seu marido ou sua mulher para trabalhar, tá entendendo? Brigado, porque o homem não trabalha direito. Tem uns que até mandado embora do emprego. Faça um concerto com Deus. Tem que acabar em pizza. Compra um CDzinho virgem, dá para ele. Fala, você tem que ceder. Alguém tem que ceder para que o casamento seja uma bênção. Essa é boa, né? Eu, nesse momento que eu e minha esposa, que a gente começando esse ministério novo, congregação, pauleira, a gente rompeu mesmo com tudo. Deixou emprego, tudo. Agora a gente está vivendo do zero, se tem uma vírgula antes, 000. E, para completar, a dona do meu apartamento pediu meu apartamento. Aí já veio minha mãe. Não, vai morar lá em casa. E minha mãe tem uma casa em Itacuruçá também. Não, então fica na casa de Itacuruçá. Aí vem minha sogra. Não, pode ir lá para Campo Grande. Sogras, eu amo vocês. Eu tenho 2 sogras. Olha, minha sogra é uma benção. Rapaz, não tem 2 esposas não, né? Não. Porque minha sogra tem uma madrasta. A minha sogra é como uma mãe pra mim. Então, aí vem minha mãe, vem as sogras, vem não sei o quê. E eu falando pra Luange, o aluguel onde eu pagava era assim, coisa que eu nunca vou contar na minha vida. Aí todo mundo, vem, deixa o móvel aqui. Eu falei, Luange, agora vai ser o momento que a gente vai ter que mostrar para as ovelhas, para todo mundo que a gente tem ensinado. Sem dinheiro, sem nada. Nós conseguimos um outro apartamento, mas também para ver que a gente está aí na visão também de Abraão. Se é para viver pela fé, os jovens precisam aprender a romper isso. Cara, que alguém já disse que você não pode morar nem muito perto da sogra, nem muito longe. Pra ela não ir de chinelo muito e perto de ela mala. vai todo dia, e de longe ela vai de mala e fica. Então, é verdade. E quando aqueles cunhados, que vem os kits, tem o kit, né? Tem o cunhado, tem o primo, tem o colega. Esse é o bônus. Esse é o bônus. Tem uma blusa nova agora, duro de pagar. O cunhado paga. Olha essa pergunta aqui, é interessante pra gente também pensar agora, já em famílias, já dentro da igreja. Uma pessoa falou, André, eu enxergo e entendo que jovens ou casais cristãos têm uma tendência bem maior de casar cedo. Casar 20, 21, 22. Porque hoje em dia o casamento, o pessoal está casando lá para os 30 e pouco, né? Está esperando, tá estabilizado, a mulher também está independente, então não é qualquer cara que vai amarrar ela, tem que ser um cara que dê tranquilidade financeira também, porque a mulher vê isso. Não é interesse que eu estou falando, isso é a cabeça da mulher diferente mesmo, ela vê a tranquilidade dela, a segurança financeira. Então, para tirar a mulher hoje e casar com ela, está sendo um pouco mais difícil. Mas ele perguntou assim, queria que os pastores comentassem para mim, o que eles acham de casais cristãos casarem cedo. Se é aquela questão de é melhor casar do que abrasar, porque eu acho que isso já... Não sei se é passado a cabeça. André, mas eu quero deixa entender. A pastora falar. Ela está levantando o dedo desde a hora que ela chegou querendo falar. Esses homens aqui. Dizem que mulher que fala, né? Homenzada. Estão ganhando. A pastora Mônica vai dar a opinião dela disso depois de ir para um break, mas casar cedo, qual a sua preocupação? Dentro da igreja isso acontece mesmo. As pessoas se casam. Eu casei com 34. Exceção. Tenho 6 anos casado. Exceção. E eu nasci no evangelho, sempre na igreja, mas é aquela coisa, a palavra, o que você fala acontece. Falava, não vou casar cedo e não casei cedo, né? Mas eu acho legal casar cedo. Os jovens hoje são estimulados, acho que, a não casar pelo mundo fora. E hoje, a gente está vendo uma coisa terrível. Hoje não se fala mais contra, né, a sexualidade antes do casamento. Nas igrejas estão sendo tudo liberado. Aí o que acontece? Os jovens estão vivendo abrasado, não estão querendo casar, vão casar para quê? Estão achando normal a banalidade, estão normal, banalizando. Né? Infelizmente isso tem entrado na igreja.
E hoje, gente, até dentro da igreja, falar sobre virgindade é meio que tabu. Tá virando tabu dentro da igreja. Tem uma menina que foi pro colégio. Absurdo. Mônica, tem uma menina que foi pro colégio e falou assim, aí uma perguntou para ela, você é virgem? Ela falou assim, eu sou virgem. Ela falou assim, aí o pessoal, ei, tem uma virgem aqui, ó. Juntou a garota toda para ser contra ela. Exatamente. Não, mas eu tô me guardando. Não, tem uma virgem aqui, ó. Parece e é um que absurdo. o mundo acabou, só tinha uma virgem. Olha, eu não tenho vergonha de falar, casei com 34 anos e virgem, e eu era comum. Olha, eu não, eu vou me preservar, eu quero ser feliz. O problema que a gente está falando, como ter uma base feliz, tudo vem do começo, né? Vem do começo, a família já começa errada. Né? Vão nos padrões do mundo. Gente, as pessoas ouvem 24 horas televisão, padrão mundano, o padrão bíblico. Quanto tempo você dá para ele? Está ficando esquecido. Aí a gente vai no padrão do mundo e tem uma família no padrão do mundo, que é... Vamos fazer assim, vamos para um rápido break, eu vou querer voltar um pouco nisso, também pegando um outro ponto de vista sobre essa pergunta, que é o seguinte: só amor não é o bastante para casar. É uma coisa que eu falo às vezes. Eu amo ele, ele me ama. Beleza. Tem onde morar? Tu vai sustentar ela, vai tirar ela da casa da mãe dela, do pai dela, tem como sustentar. A gente pensa que, mas isso aí, André, é coisa do passado. Ela trabalha, tudo bem. Tudo bem. A gente pode até entender que hoje a mulher está indo, está trabalhando, tudo bem. Mas eu falo isso aqui, ó. Só amor não é o bastante para casar. Porque o cara ama, aí ele vai morar com a sogra, aí o amor daqui a pouco vai acabar. Ou, porque amor também não é um sentimento, amor você escolhe todo dia, tu acorda, aí a sogra vem, ou o sogro e tudo mais, aí daqui a pouco, poxa, cadê o amor? Você não tinha base, então o amor só não é o bastante para casar. E aí eu vou trazer para essa pergunta, poxa, a gente tá cedo, aí eu amo ela me ama, estamos vivendo apaixonados, vamos casar. E quando a gente está dentro da igreja, já que vamos abraçar, casa logo. Aí qual o problema que a gente está fazendo, né? Será que as famílias hoje que crescem, nascem dentro da igreja, tão bem estruturadas porque casam virgens? Eu casei virgem, então vou ter uma vida bacana, estruturada. Não é bem assim também não, tá bom, querido? Só o amor e a virgindade não é o bastante para casar. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás. Para que os pobres do teu povo achem o que comer. E o que esses deixarem servirá de mantimento para os animais do campo. Sustentabilidade está na Bíblia. Preserve a criação. Cuidar da saúde emocional é tão ou mais importante do que cuidar da saúde física. É por isso que o Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com você sobre saúde emocional. Conversam conosco a Eni Peniche, que é psicóloga com especialidade em medicina psicossomática, e também o pastor Alessandro Cassiano, que é conferencista internacional da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Boa música, presente sempre no Cabeça Pra Cima, será trazida hoje pela Janaína Brandão. Eu espero você logo mais às 22 horas, aqui no Cabeça Pra Cima. Estamos de volta, último bloco do Antenados de hoje. Participe, deixe a sua pergunta. Estamos falando sobre casamento. E uma das perguntas que nós levantamos aqui foi o seguinte: o que é necessário para casar? Eu amo ela é da igreja, sou da igreja, famílias boas, não sei o quê. Vamos casar. Amor é o bastante para casar? Posso falar? Amor é o bastante. Terminei. O que é necessário para casar? Necessário para casar. Primeiro, gente, direção de Deus na nossa vida é tudo, né? Tem que ter direção de Deus, tem que orar. Hoje, não precisa sim orar, pedir direção de Deus. Para me casar,
E eu casei com 34 anos e ainda com medo, porque a gente vê tanta gente infeliz, separando, que eu falei, Senhor, eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ser diferente. E eu marquei o casamento. Aí, antes de sair de casa, eu orei, Senhor, e fui no cartório. Se não for da sua vontade que eu case, o Senhor tem liberdade para não deixar a coisa acontecer, né? Interfere, entra, e eu vou entender. Quando eu chego no cartório, gente, a certidão do meu marido parecia original, envelhecida, uma xerox de muitos anos. E aí, era a xerox que descobriram. Na hora eu lembrei da oração que eu tinha feito em casa. E voltamos na casa dele. Gente, procuramos. A certidão ninguém achava. Eu estudava à tarde na faculdade, fui embora já arrasada, pensando, Senhor, como é que eu vou fazer para terminar o casamento agora, 2 meses? E eu estava convicta no meu coração, amava, queria casar, mas se não fosse vontade de Deus, eu não iria casar. E quando eu estava na faculdade, ele me ligou, Mônica, a gente procurou a certidão, estava no mesmo lugar que nós tínhamos procurado. Eles tinham uma mala e estava agarrada na tampa. A gente abria e não via, ninguém achava de jeito nenhum. Aí foi um alívio, né, graças a Deus. Mas se realmente desse alguma coisa errada, eu não iria casar, porque eu queria fazer na direção de Deus. Gente, eu estou 6 anos casada. Meu casamento é uma bênção, graças a Deus. Tenho 2 filhas, né? Hoje eu me sinto feliz. Eu achava assim que eu era tão feliz quando solteira e eu tinha medo de não ser feliz casada. E hoje eu posso falar, ser solteira é muito bom, mas ser casada é muito melhor. O casamento ele tem que ter algumas coisas principais. Primeiro, amor, respeito, vida material, que se não tiver a vida material, muitos casamentos estão acabando porque não tem vida material. Aí, na hora de comer, vai dizer, eu vou comer um galeto assado de vento. Não vai acontecer isso. Nós vemos que na vida de Moisés... Isso mexe com o casamento. O casamento de Moisés acabou por quê? Por causa de vida espiritual, também tem que ter. Diz que Zípora não concordava com o negócio de fazer circuncisão, entendeu? E depois nós não vamos nunca mais ouvir falar em Zípora. E o que a Bíblia diz? Que ele falou da morte de um monte de pessoas na Bíblia, no livro de Deuteronômio, de Gênesis. A Zípora morreu? Não, senão ele ia dizer, minha mulher, Zípora, morreu, né? Mas nós vemos lá em Número, capítulo 12, o Moisés se casando de novo com uma etíope, né? Uma mulher cuxita, ele teve que casar de novo. Nós vemos também na vida de Davi a acepção de pessoas ali. A gente não vê nunca falar da mãe de Davi, vê que o pai fazia uma acepção, mas ele era o escolhido. Vê na vida de Samuel, né? Samuel, o grande homem de Deus, mas como é que foi aquilo? Mas diz que a mulher sofria muito, que o marido estava em adultério, depois da lei. Ele viveu depois da lei, estava com outra mulher. A mulher humilhava ela porque tinha filha, ela não tinha. Ela entrou naquela situação, aquela depressão, entendeu? Entrou na casa de Deus. E tem gente que pensa que a igreja tem que estar cheia para receber milagre, né? Quantas pessoas tinha dentro da igreja quando ela recebeu o milagre? Só ela e o sacerdote. E clamou o Senhor e Deus deu o filho a ela ali. Diz que o sacerdote ainda foi contra ela hoje em dia. Se o pastor falar alguma coisa errada na igreja, os membros logo se levantam, né? Mulher, tu tá bêbada aí na casa de Deus, tá cheia de vinho, cheia de mosto? Ela disse, não, tua serva está em agonia. Ela estava embriagada assim, mas era do Espírito Santo, né? Em agonia pedindo um filho a Deus. Como tu creste seja feito. O coração dela já não era mais aquele. Mas tinha uma confusão na família dela. Há pessoas que têm confusão na família, está repercutindo nos filhos, nos parentes. Por quê? Porque é o casamento segundo, terceiro. Ou o marido está com uma amante, a mulher, ou o pai está percebendo que o filho também está com a vida errada, a mãe não percebe. Tem que haver um diálogo, né? Uma coisa interessante, quando a gente fez um programa sobre casamento, há muito, acho que uns 4 anos atrás, aqui no Antenados, foi interessante, que nós trouxemos um homem que estava aqui no 5º casamento, estava indo para o 5º casamento. Não era cristão, mas isso também não veio em voga, mas ele veio aqui defendendo o lado que casamento não é tão importante assim, né? E já do outro lado, pastores, todo mundo defendendo, não, você tem que casar, casamento é bom, já ele não. Quando estava chegando no final, Deus colocou, acho que
uma parada aqui no meu coração que eu falei, rapaz, tu tá aqui falando mal de casamento, de mulher, que não dá certo, não sei o quê. Tu tá indo pro quinto, é muito bom o casamento, porque se tu não gostasse desse casamento, no primeiro tu não casava de novo. Então, igual a mulher samaritana, 5 maridos. Casamento é bom. É igual a história que o cara fala. Mas ele tem que ser... André, Eu consigo parar de Use fumar. com parcimônia. André, casar é fácil, manter um casamento é que é difícil. quando se fala de amor, eu acho difícil. interessante o seguinte. Para eu casar, acho que a minha história é muito diferente de qualquer outra pessoa. Não siga meu exemplo. Porque eu casei na fé mesmo. Na raça. Vai ser minha Isso história. dá muito problema. E a minha história, assim, foi exemplo também dos meus pais, que é coisa de Abraão, como eu falei, coisa de fé. Mas deixa isso para um outro bloco, um outro programa. Mas eu acredito que casamento é amor, mas amor é atitude. Então, quem ama não fica só esperando vir do céu. Não, quem ama não fica esperando a sogra dar. Quem ama, eu conheço, tem dedo para contar jovens que, não, eu namoro 10 anos com ela, mas a gente vai casar. Quando eu passar, eu já tem 2 matrículas, uma no município, uma no estado. A menina faz plantão não sei aonde, e o outro trabalha, tem empresa. Não, tem que esperar agora, tem que... Amor é atitude. André, eu não posso ficar naquela zona de conforto. Gostei muito dessa palavra aí do beijo, só beijinho, beijinho, beijinho. Tem que ter atitude. Não, vem cá, vamos lá no cartório, é assim. E quem tem que manter o casamento não é mais só o homem, não, é os dois. A minha esposa tá ali, ó. Claro. A minha esposa trabalhava em casa de família e eu não trabalhava. Entendeu? Eu tinha sido aposentado, estava cheio de dívida. E o que ela fazia? Ainda trazia umas coisinhas para eu comer todo dia, umas coisinhas diferentes. O termômetro, assim, pessoal, amor é a base, sim, mas tem que ter a maturidade e o time, né? O tempo. Às vezes tem 3, 4 anos de casado, se amam, Deus já respondeu que sim, né? Essas básicas, nós como valor evangélico, cristão. Agora, a motivação. Por que é casar? Porque a consciência, aí que eu digo, a orientação deve vir do pastor, do psicólogo, não sei, dos pais, deve vir o seguinte, que a ideia, ele tem que ter essa maturação de que vão se casar para renunciar, ambos têm que renunciar em prol da nova família que nasce. Há essa consciência, ou vai casar só para ter sexo, porque não pode, porque a Bíblia fala que não. Então, é essa que é a questão. Existem algumas limitações nossas, a partir do que nós cremos, que é a Bíblia, da nossa doutrina, nós criamos algumas lacunas, algumas respostas que nós não damos. Então, por que vai casar? Né? Então, esse porquê vai casar, por que você não pula carnaval? Por que você não bebe? Por que você não fuma? Não gosto só de dizer, porque eu sou da igreja, sou crente, sou Bíblia. Tem meninas que casam porque ela quer sair de casa. Então, essa fuga do lar. Então, a melhor forma de entender, estão bem, está saindo bem de casa? Esse que eu ia falar, o segundo passo. Está saindo bem de casa? Está saindo bem? Você está em harmonia com sua família? Não está? Então, não deve ser por fuga. Não deve ser por querer transar, ter sexo. Né? Ou então, porque tem sexo antes, vai casar para normalizar, para tomar ceia. Então, são coisas que o casamento ele não pode ser um subterfúgio. O casamento tem que ser um fruto. É um desabrochado um tempo. Agora, qual deve ser o melhor time? Nós queremos criar uma outra família. Eu estou cansado de chegar e de 11 horas da noite ter que ir embora. Né? Eu quero ter você para sempre. Chegou o tempo, esse é o tempo. E aí casa. A receita para a família se estruturar, um lar desestruturado, a receita é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Pegando esse gancho, é o primeiro passo. É o que a pastora falou, muito importante. Independente da idade, independente de quanto tempo de namoro, direção de Deus. Hoje a gente está muito ansioso e preocupado. É fast food, é tudo muito rápido. Mas espera no Senhor. Existe uma linha tênue também, não vai dar tempo, mas essa questão de esperar a resposta de Deus, existe uma linha tênue aí que muita gente está esperando, já perdeu 3 bondes, onde todo mundo viu que era um amor, mas ele quer ver o céu se abrir. Deus quer que você case. Aumentar o grau desse. Deus quer que você case com um homem bom. Esse que é o problema. Não vai querer. Deus, se é ele vai vir de roupa vermelha. Você está fazendo loteria com Deus. Para Elias veio numa voz mansa. Né? Pastor, obrigado pela presença. Foi muito bom o programa de hoje. Se eu puder falar para os novos casais, eu estou casada, vai fazer quase 2 anos. Uma das melhores coisas para vocês exercitarem no casamento é não projetarem no seu marido, na sua mulher, outras pessoas. Você fez isso, mas aquele fez isso. Mas o meu pai é assim. Mas
aquele assim, ó, mas aquela mulher assim. A coisa que mais frustra no casamento é você ver a sua mulher, o seu marido te comparando a outras pessoas. Você casou com ele, ela casou com você. Não espera dele ser teu pai, tua mãe ou qualquer outra pessoa. Espera dele mesmo. E se você casou cedo, morde esse osso, querido, que Deus vai te dar a vitória, tá bom? Obrigado, pastores, pela presença, obrigado pela tua audiência. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Demais, só Cristo nos refaz, eu vou permanecer. Não vou olhar para trás, não vou desanimar, não vou retroceder. Se as lutas são de